Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Eu penso que o tema do que é revolução já está claro para vocês, né? Quando a gente fala de revolução, nós estamos falando não é de qualquer guerra ou qualquer revolta. Estamos falando, né, de um movimento que traz alterações profundas na sociedade, né? Alterações que mudam o modo de organização econômica, mudam o regime político, que mudam a maneira, é, a organização entre as classes sociais, né? Então, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que mudanças cosméticas ou pequenas reformas. Estamos falando de algo profundamente transformador na vida de uma sociedade, tá? Bom, vamos lá. Antes de a gente falar da Revolução, vamos falar um pouco de como que era o contexto pré-revolução. Tá? Pré-revolução. Quais são as razões que levariam a um processo revolucionário na França? Vocês estão observando essa imagem que eu coloquei aí do lado direito? Reparem que essa imagem mostra o quê? Tá? Ela é uma charge da época pré-revolucionária na França. O que a gente observa? Está o povo carregando nas costas o clero, representado por esse padre aqui, a gente sabe disso pela cruz que tem na mão, e o nobre, representado por esse cara cheio de penachos e essa roupa toda chicosa. Tá? E essas duas classes sociais estão sobre o lombo da terceira classe social. Antes da Revolução, a França ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado representava todo o restante da sociedade. De tal maneira que o terceiro estado era 97% da população. Né? Tinha desde os representantes da burguesia, que ainda era incipiente naquele momento, o comércio ainda era muito incipiente, era fraco ainda, o capitalismo ainda não estava organizado como sistema dominante na sociedade. Né? A burguesia não era a classe dominante naquele contexto, na verdade, as classes dominantes eram a nobreza e o clero, e a grande maioria fazia parte do terceiro estado. A situação da fome e de pobreza era muito grande, havia uma grande desigualdade social, né? Falando para vocês que 97% não tinha acesso aos privilégios desses outros 2 estados. As contradições entre a situação desses privilegiados e a maioria da população eram muito grandes, e para piorar, o endividamento do Estado durante a guerra piorava esse quadro. E, finalmente, é nesse contexto, né, que surgem também as teses iluministas, né, as novas ideias que começam a circular na Europa, num contexto como esse. Primeiro, desigualdade social. Desde a Idade Média, a sociedade francesa já era dividida em 3 castas estáticas, sustentadas pelo privilégio estabelecido das elites. Somente no século XVIII é que as pessoas começam a perceber essa situação em função das novas ideias que o iluminismo vai trazer. Ou seja, havia uma grande desigualdade social, mas a compreensão, a capacidade de enxergar isso, ela era bastante limitada. Então, não se sabia que isso estava rolando. Não se tinha consciência disso. Outra questão, as contradições. As contradições. Paris era a capital da França. Ela era, por um lado, o centro filosófico da inovação, das novas ideias, da cultura. Tá? E essas novas ideias, elas traziam e varriam para longe os valores tradicionais. Então, era uma cidade que pulsava com essa coisa do conhecimento, né, das novas descobertas, né, do advento da ciência. Mas, ao mesmo tempo, ela sofre com um descaso que castiga os pobres
e produz uma estrutura extremamente desigual e injusta. Vocês vejam as imagens que eu coloquei aí. De um lado, o povo pobre, vivendo em condições muito precárias. Do outro lado, a elite, cheio de luxos, cheio de privilégios, cheia de benesses. Então, há uma contradição evidente entre essa situação, entre esses grupos sociais. Na França do antigo regime, ela era profundamente desigual, profundamente injusta. E é nessa França que vão surgir as novas vozes jovens ali de Voltaire, de Rousseau, que vão trazer algumas ideias novas, como a liberdade, a igualdade de todos perante a lei. Bom, essas ideias novas, num contexto como aquele, ela como atear fogo no depósito de pólvora da Bastilha. Tá? Ela tem um poder explosivo dentro de uma sociedade profundamente desigual. Você falar em liberdade para um povo que vive numa lógica de escravidão é extremamente complicado, né? Então, é nesse cenário aí, né, que essas ideias vão se desenvolver. Para piorar, a França é rival histórica da Inglaterra e tinha apanhado muito na Guerra dos 7 Anos da Inglaterra, que a França havia perdido. Para se vingar, os reis franceses resolveram apoiar as colônias americanas contra a Inglaterra lá na América. Então, o que vai acontecer? A França vai apoiar, né, a formação de um novo país lá, que vai surgir, os Estados Unidos da América. Não é por acaso que lá nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade. Aquela estátua foi um presente dos franceses. Tá? E é justamente por causa do apoio que a França deu. Mas por quê? Porque ela era a rival histórica da Inglaterra. Só que tem um problema. Essa guerra consumiu os recursos da França. Muito dinheiro foi preciso enviar e tropas para lutar na guerra americana, num contexto em que a França estava vivendo problemas financeiros tremendos. E isso foi gerando uma insatisfação interna lá na França com a coroa. Para a gente entender isso melhor, eu vou passar para vocês aqui um trecho de um documentário do History Channel, em que ele fala um pouco sobre a Revolução Francesa. Eu vou passar apenas alguns trechos, tá? Vez. Que me interessa. 7 anos. O casamento de grande gala continuou durante dias, mas fora dos portões de Versalhes, pouco havia para ser comemorado. Anos de incompetência por parte da monarquia deixaram o povo francês pobre e faminto. Há quase uma década, Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos em batalhas por territórios da América do Norte. Esse conflito malfadado quase levou a França à falência financeira e em prestígio. Os cofres do país ficaram quase vazios, mesmo com a população crescendo cada vez mais. Com doenças como a praga, já distantes, pouca gente ainda morria, mas cada vez existiam mais famintos. Os habitantes da França cresceram de 20 para 26 milhões no século XVIII, depois de ter crescido só 1 milhão nos 2 séculos anteriores. Isso causava uma tremenda tensão na situação e havia muita ansiedade. 4 anos depois do casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final pela varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular, deixando atrás de si um país à beira do caos. Em uma cerimônia generosa, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado como Luís XVI. Mas mesmo durante a coroação, Luís já estava consciente de não estar preparado para o cargo.
Luís XVI, quando seu avô morre e fica claro que ele não era o rei, não sabia o que fazer. Sente como se o mundo caísse sobre ele, mesmo tendo sido educado sendo que seria um rei. Só que não se sente preparado para isso. Para um reinado em crise, Luís XVI seria o pior homem a ser o novo rei. O jovem de 20 anos reza: protegei-nos, Senhor, pois reinamos muito jovens. Protegidos em seus aposentos reais em Versalhes, Luís e Maria iniciam suas vidas como jovens monarcas, enquanto, a apenas 20 quilômetros de distância, em Paris, outra nova era começava, que iria confrontar-se com a monarquia. Uma perigosa era de ideias. A era do iluminismo. Quando a carruagem real aproximava-se do Colégio Louis Le Grand em Paris, as multidões aproximavam-se para admirar a grandeza. Era o dia de receber o novo rei coroado, Luís XVI, e sua encantadora esposa austríaca na cidade de Paris. E na liderança da festa de boas-vindas estava um jovem e promissor estudante de direito, Maximilien Robespierre. Quando Robespierre era um estudante, o rei visitou o colégio e Robespierre dirigiu-se ao rei em latim. Portanto, ele falou com Luís XVI quando adolescente. Enquanto Robespierre respeitosamente fez seu discurso em latim, o rei mal percebeu o garoto. Mas anos mais tarde, seus destinos cruzariam-se novamente sob circunstâncias muito diferentes e muito mais trágicas. Foi um daqueles rituais que aconteciam em todas as escolas, apesar daquele ser carregado de ironia, pois aqui temos o jovem Robespierre lendo seu discurso em honra ao homem que ele mais tarde mataria. Mas na época, o discurso era caloroso e os elogios sinceros. A visita da realeza pode ter conquistado o coração do povo, mas suas mentes inclinavam-se cada vez mais em uma direção completamente diferente. Desde a Idade Média, a sociedade europeia estivera dividida em 3 classes distintas, ditadas pelo nascimento. Havia uma grande divisão entre a riqueza da nobreza e a do clero e a pobreza dos camponeses. Então, no início do século XVIII, a razão e a ciência começaram a desafiar as antigas tradições. Varrida por uma corrente de inovação e por nova literatura, Paris torna-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsa com o florescimento do conhecimento, um brilho cheio de possibilidades. É a era do iluminismo. O iluminismo é um movimento que diz para não confiar em autoridades ou em qualquer coisa que alguém lhe tenha dito. Pense por si mesmo, teste você mesmo. No antigo regime da Europa, diziam o que deveria ser pensado. Recebiam informações do alto, dos padres, dos governadores. Portanto, a ideia de poder mapear o conhecimento humano e ter acesso a ele era revolucionária. Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior, mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida. O que torna essa ideia perigosa é que mais cedo ou mais tarde haveria a pergunta: por que os aristocratas são privilegiados? O mundo poderia mudar para tornar-se um lugar melhor? O progresso é possível? Isso minaria a ideia de que a monarquia é natural, a aristocracia é natural e que a hierarquia é natural. Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luís
quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na Guerra Americana pela Independência. Luís dedica à causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o início do colapso financeiro da França. A América levou a França à falência devido à dívida em que a monarquia francesa incorreu para lutar na guerra para a independência americana. Isso foi crucial para a situação financeira da monarquia francesa, porque ela não tinha como pagar aquelas dívidas.